O que você sempre quis saber, o verdadeiro significado do Natal. E hoje eu tenho a honra de receber, para estar aqui junto conosco, o Padre Eugênio Caglioli, que vai contar tudo para a gente. Pois é um grande prazer estar aqui com o Dr. Fernando, já o conheço há alguns anos, e ele me convidou para estar aqui nesse momento. Pois olha, vamos tentar, nesta noite bonita que estamos começando agora, né? Talvez a noite das noites mais bonitas do ano, das festas mais familiares do ano, explicar um pouquinho, né, aquilo que vamos adentrar. Muito bom, Dr. Fernando. Bom, vamos nessa. Está no ar o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes, programa especial de Natal. Padre, hoje é noite de Natal. É um momento que celebramos com a família, com os amigos, um momento muito especial. Mas, de fato, o que é o Natal e quando que aparece o Natal na Bíblia? Certo. O Natal, de fato, é bom ter presente, né? Às vezes a gente tem uma circunstância meio afetiva do Natal, com as festas de Natal, mas o Natal foi um fato histórico. De fato, foi o nascimento de uma criança. Portanto, é o dia de um aniversário hoje, o Natal. O Natal é o aniversário da figura de Jesus Cristo, que é Deus feito homem, Deus que se encarnou. A Bíblia faz uma referência ao Natal desde o início. O primeiro livro da Bíblia chama Gênesis, que descreve de uma maneira analógica a criação do mundo. E vai descrevendo de uma maneira muito bonita como Deus cria todas as coisas, como Deus cria as águas, cria os montes, cria os animais, cria as plantas. E como tudo isso ele vai criando, vai vendo como uma coisa muito bonita, uma manifestação do seu amor que ele quer transmitir às criaturas que ele vai gerar. E depois que olha tudo aquilo, fala, agora criarei o homem à minha imagem e semelhança. Por isso que o ser humano é totalmente diferente de toda a criação. A criação está a serviço do ser humano. E esse ser humano foi criado, homem e mulher, né? Adão e Eva. A história já é conhecida por muito. Essa história também faz uma boa, digamos assim, uma boa descrição de como seria essa transmissão da vida que Deus dá ao ser humano. E Deus fez com que esses seres humanos pudessem ser livres. E aí foi que o ser humano, o homem e a mulher, cometeram isso, o pecado que todos nós entendemos, o pecado do orgulho. Nós sempre queremos ser mais do que somos, nós sempre queremos saber, achamos que sabemos mais do que sabemos, e temos a tendência de ser como deuses. Foi justamente isso que a Bíblia nos conta que aconteceu, né? Eles, por uma tentação do inimigo, do demônio, eles quiseram ser como Deus, e por isso perderam a capacidade de discernimento, justamente porque saíram daquilo que era a sua própria natureza, que é o problema do homem hoje em dia, o homem que está um pouco perdido no mundo, porque não tem muita identidade da sua natureza. Quem eu sou, o que estou fazendo aqui? Essas três grandes perguntas que todos levamos: quem eu sou, para onde eu vou e por que eu estou aqui, não é? Essa é a pergunta. Pois muito bem, é exatamente neste momento que Deus tem que deixar que o homem saia do paraíso, que foi aquele lugar preparado para ele. Ele já faz uma promessa de salvação. A minha criação, eu tenho tamanho amor, essa criatura, minha imagem e semelhança, que eu vou salvá-los. E aí começa o grande plano B de Deus, né? Que é o plano B de quem ama, não é o plano B de quem quer simplesmente tirar vantagens. O plano B que é salvar aqueles homens que ele conseguia, o ser humano que ele consideraria como se fosse seu próprio filho. E aí vem essa ideia de preparar a chegada do próprio Deus que se faz homem para nos salvar. E isso é justamente o que acontece nesta noite. Há mais ou menos 2000 anos atrás, Deus se fez homem e nasceu em Belém. Padre, como foi esse nascimento? E assim, o senhor poderia contar para a gente um pouquinho sobre a Sagrada Família, né? O papel de São José, de Nossa Senhora e do Menino Jesus? Olha, foi interessante, porque às vezes eu me pergunto, se nós tivéssemos que sugerir a Deus como vir ao mundo para nos salvar, talvez, e naquela época histórica, né? Talvez teríamos sugerido, olha, seria bom que Deus viesse como imperador romano. Evidentemente ele vem para salvar, ele tem que ter autoridade. Seria bom que ele viesse com uma glória humana, porque de fato ele tem que ter acesso, ele teria que ter bens, digamos assim, para poder chegar a todo o povo civilizado, não havia meios de comunicação. No entanto, Deus escolheu um outro caminho. Deus escolheu nascer como uma criança, como um a mais, e numa família. E Deus já neste momento começa a nos dizer o que ele veio nos contar, né? Deus se fez homem para nos salvar e nos revelar coisas bonitas da intimidade de Deus. E ele já veio nos contar que, primeiro, ele é parte de uma família, né? A gente estuda que em Deus há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus já é uma família.
Deus já é isso, uma coletividade. E Ele nos mostra que o caminho nosso para a salvação, para nós termos a nossa identidade de volta, para conseguirmos saber quem somos, passa pela família. E que ele quis nascer então numa família, que são justamente na família chamada família de Nazaré, que é São José, José de Nazaré, que era carpinteiro, seu pai, Nossa Senhora, a Virgem Maria, e ele que foi a criança. E de fato, a Sagrada Família é um ponto de referência importante para o mundo inteiro. Nós vemos como Deus escolheu esse caminho. E depois Deus escolheu também o caminho da simplicidade. Deus não quis nascer com pompa. Portanto, nós seres humanos teríamos feito talvez a opção, Deus precisa chegar com pompa, Deus precisa chegar com meios. E Deus veio mostrar, não, Deus veio pela simplicidade, veio como uma criança a mais, ser mais um entre nós. Padre, muitas vezes uma coisa que chama a atenção de todo mundo, né, que está assistindo a gente aqui agora, é a beleza que a gente encontra na figura de um presépio, por exemplo, né? Mas, puxa, se Jesus é Filho de Deus, é Deus homem, por que ele nasce numa situação tão complicada, numa gruta, entre animais? Como é que a gente pode entender tudo isso? É uma pergunta que eu acho que todo mundo que é pai e mãe deve se fazer, né? Que quer o melhor para o nascimento do seu filho. E também, imagino que foi o grande questionamento de São José e da Virgem Maria, né? Já que será o Filho de Deus, por que Deus não dá os meios para que nasça numa situação um pouco mais vantajosa? E, no entanto, Deus fez com que as circunstâncias históricas exigissem que ele tivesse que se deslocar numa viagem uma viagem difícil entre as montanhas que saem da Galileia e vão até a Judéia, porque é onde está Belém, para poder se empadroar. Na verdade, era o recenseamento, uma palavra mais moderna, que à época não se aplicava muito, mas a ideia era muito que os reis da época, por uma iniciativa de César em Roma, queria saber mais ou menos a população, onde estavam, as populações e faziam então se deslocarem para suas famílias de origem, onde estavam as suas famílias de origem, por isso que São José e Nossa Senhora tiveram que ir até Belém. E de fato, Jesus quis nascer isso naquela circunstância. Chegaram lá, havia muita gente, eles tiveram que buscar um lugar discreto, porque ia ser um nascimento, e como numa gruta. E Jesus, numa gruta, que na verdade é a palavra presépio. A palavra presépio significa que era um estábulo. Não havia lugar na estalagem, foram num estábulo, era um lugar de pastores. A cidade de Belém, até hoje, você vai por lá e você percebe os campos com os pastores, e foram uma dessas grutas. E isso daí não foi uma circunstância, isso foi, Deus permitiu que fosse assim. E é bonito encontrar na narrativa que se faz desse nascimento, como tanto São José como Nossa Senhora, inicialmente talvez sem entender, foram compreendendo aos poucos aquilo que Deus queria transmitir com esse nascimento, naquelas circunstâncias de pobreza, desprendimento, né, e de infantilidade, de total, né, um Deus que se faz totalmente disponível, que se põe nas nossas mãos, um Deus que mostra, eu confio em vocês, eu vou salvar vocês porque confio em vocês e os quero com todo o amor. Padre, história muito bonita, né? E real, né? Real. Olha, no mundo atual a gente percebe que essa festa, esse momento do ano, ele infelizmente tem um toque comercial, a meu ver, demais da conta. Muitas vezes nem se fala sobre o nascimento de Jesus em muitas famílias, em muitos ambientes. E justamente é uma festa de aniversário. Qual que é a orientação que o senhor nos passa para que as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, nessa noite tão especial de Natal, possam desfrutar de uma noite com mais significado, entendendo de fato a data? Olha, nós temos ao longo desses 2000 anos de história do cristianismo e, portanto, do nascimento de Jesus, foram surgindo várias, digamos assim, costumes regionais nos vários países. Então nós temos, por exemplo, a figura do Papai Noel. A figura do Papai Noel teve origem, né, parece, né, são sempre origens mais lendárias, de um bispo que chamava São Nicolau, que no século IV vivia na Ásia Oriental, hoje seria a Turquia, e que distribuía presente às crianças, né, e de fato foi representado como se fez uma pessoa idosa com barba, e aquilo foi recolhido, essa tradição foi recolhida em alguns países do norte da Europa, que até hoje mantém, na verdade, essa descrição. Quando foi levado para os Estados Unidos, aquilo se transformou em uma coisa comercial. Nós sabemos que esse vermelho também foi uma propaganda de uma grande empresa de refrigerantes, né, que usou esse elemento, e até hoje essa cor vermelha. E não há dúvida que o Natal foi criando essa ideia de dar presentes, presentes que os reis magos, né, que vieram do Oriente foram dar presentes ao menino Jesus, então é a tradição que se foi. Então todas essas tradições foram
foram entrando, mais evidente que a nossa sociedade um pouco consumista foi dando ao Natal, foi puxando para o lado mais, digamos assim, mais comercialista, mais, né? E foi esquecendo, né? Até o ponto que hoje as pessoas não sabem que o Natal é um dia do aniversário de Jesus, não é o dia do Papai Noel, né? Me contaram uma história recentemente que uma criança foi com a mãe ao shopping, né, perto do Natal, e na escola tinha ouvido falar que o Natal era o nascimento de Jesus. E lá, chegando no shopping, encontrou uma fila para ver o Papai Noel. E ele perguntou: mamãe, mas onde está Jesus? Porque é o nascimento de Jesus. E a mãe, né, surpreendida com aquilo, foi se informar um pouco e a partir daquele momento começou a se interessar pelo Natal e montou um presépio na sua casa, se interessou por isso. Muitas vezes essa falta quer dizer, nós temos que dar um clima festivo, né? A ceia de Natal. A ceia de Natal é uma manifestação cristã de reunir a família, de estar com as pessoas, de comemorar um aniversário. Nós comemoramos o aniversário de Jesus. Por isso que é muito bom que nas casas se procure ter um presépio, representação desse nascimento de Jesus. Ao lado, isso, da árvore de Natal, de figuras festivas, né? Não vamos nós cancelar o Papai Noel nessa época de tantos cancelamentos, não se trata disso, mas se trata de focar as coisas. É o menino Jesus que está nascendo. E o presépio, o primeiro presépio foi São Francisco de Assis, que montou no século XIII, e a partir de então passou a ser uma tradição, né, que é a representação daquela gruta, com aquele boi, com aquela mula que estaria lá, com Nossa Senhora, com José, o menino Jesus, e é uma coisa que faz um bem enorme, não só para as crianças, mas para os adultos. Nós aprendemos, reaprendemos, como adultos a ser criança, olhando para Jesus no presépio. Agora sim, é um momento de reunião familiar, é um momento de significado. Essa orientação é poderosa, né, padre? Por que não, né? Estimular. E tenho certeza que as crianças adoram, né? Essa Exato. Questão da presença de um presépio, de poder explicar os elementos de uma forma tão carinhosa. São Francisco, né? Que coisa impressionante. Agora, como festa, toda festa sempre tem muita música. Existem algumas músicas que são tradicionais de Natal e sempre fazem referência a uma noite feliz, a uma noite de paz. E por outro lado, a gente, na realidade dos fatos, vivenciamos um momento de guerra bem na terra onde Jesus nasceu, né, padre? Nós gostamos muito de cantar essa música, uma música que nos dá uma noite feliz, noite de paz. A Bíblia nos diz, né, que o Jesus, este Messias que viria, né, que Deus quando mandaria seu Filho ao mundo, ele seria príncipe da paz. E Jesus Cristo passou 30 anos, de uma maneira muito escondida em Nazaré, como mais um, trabalhando com seu pai como carpinteiro, e depois começou a pregação. E Jesus Cristo, quando ele pregava, ele sempre falava da importância da paz. Mas ele fala de uma paz que o mundo hoje talvez não conheça, que é a paz da alma, que aí sim gera a paz externa, né? Qual é a origem das guerras? A origem das guerras é que pessoas concretas, e nós somos pessoas concretas, não têm o assunto bem resolvido na sua alma de como tem que se integrar com os demais, as diversidades de pessoas, o momento de pensar, e acaba gerando a violência, né? E a violência foi justamente aquilo que Deus veio dizer que é o que nós temos que vencer, a violência. Portanto, né, nós temos que entender que Jesus nos está trazendo essa mensagem. Deus nos traz a mensagem. Quando ele aparecia aos apóstolos depois da ressurreição, sempre começava cumprimentando: Pax Vobis, a paz esteja convosco. Na missa, né, nós celebramos a missa, nós dizemos várias vezes a palavra paz, porque é isso. Mas é uma paz mais profunda do que simplesmente uma espécie assim de não ter discussões externas. É uma paz que é fruto da nossa alma. O fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, tem umas palavras que eu acho que se aplicam muito. Essas crises mundiais são crises de santos. O que a gente podia traduzir, as crises mundiais, as guerras, são crises de pessoas que não têm, a guerra está no seu próprio interior. Basta que cada um pense, né? Será que eu na minha casa, eu que me oponho à guerra, às guerras que acontecem, não, e que a gente deve se opor, porque de fato é uma violência, mas eu me preparo para ajudar que isso diminua, lutando contra mim mesmo, contra as minhas violências. Por exemplo, né, eu trato bem as pessoas da minha família, eu sou capaz de tratar bem as pessoas que me custam no meu trabalho. No trânsito, por exemplo, eu me contenho quando de fato uma pessoa faz algo que me irrita. Como é que é esta paz? E as minhas violências? As violências das guerras são consequências da somatória de pessoas que não sabem encontrar a paz de alma. E é esta mensagem que Jesus veio trazer e para a qual nós, cristãos e pessoas de boa vontade, de outras religiões ou até sem religião, tem que pedir a Deus, não é verdade?
que nós conseguimos ter a paz da alma para transmitir a paz à sociedade. O senhor citou José Maria Escrivá, e sempre que eu começo qualquer trabalho, eu tenho esse hábito que aprendi com o senhor, né, de fazer uma oração e dedicar esse trabalho à obra do Senhor, a Jesus Cristo. E a gente percebe que tudo flui de uma forma muito mais organizada e melhor, porque o trabalho não está sendo para a gente, né? Está sendo, na verdade, uma célula a mais na criação e nesse propósito. E eu sei que alguns anos atrás, dentro do seu ofício, do seu trabalho, o senhor teve a oportunidade de celebrar a missa de Natal, na noite de Natal, na Gruta em Belém. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Essa experiência... Há uma coisa muito interessante entre a gente conhecer as realidades e ter experiências da realidade. Na verdade, o ser humano nasceu para conhecer as coisas através do que chama o dom da sabedoria, que é um conhecimento que não é simplesmente de recolher informações, mas que é vivencial. E eu tive essa experiência, na verdade, de estar na terra onde nasceu Jesus. De fato, quando estive numa peregrinação, de início não estava muito animado, pessoalmente, porque tinha uma ideia da Terra Santa como um lugar onde há muitas tradições, mas assim, um lugar exato onde as coisas aconteceram, será até que ponto aquilo tem um certo peso, né? E de fato eu fui surpreendido, né? No primeiro dia eu cheguei lá à noite a Jerusalém, fora de Jerusalém, fiquei fora de Jerusalém, e só de manhã fui a Jerusalém e subi num dos muros da cidade, e numa atitude um pouquinho assim, meio, sem muito interesse, na hora que me deparei com aquela imagem, toda a minha vida parece que se iluminou, porque eu desde criança eu vivi aquilo e me dei conta que estava pisando no próprio Jesus pisou. Eu não estava falando de uma situação, um espiritualismo. Eu estava falando de um Deus que se fez como eu. E na hora que eu via lá o Monte das Oliveiras, onde Jesus se preparou para a paixão de Cristo e teve que se enfrentar com seu Pai, afasta de mim esse cálice, estava lá na minha frente. E ao lado o lugar onde foi flagelado, e o lado onde foi crucificado, e o lugar onde ele ressuscitou. Aquilo foi uma espécie assim como se toda a minha identidade revivesse, a identidade cristã, que desde pequeno a gente lê a Bíblia, a gente lê o Evangelho. Então foi um impacto muito forte. E coincidiu que, de fato, no dia 25 de dezembro ia poder, no dia de Natal, celebrar a missa na Gruta de Belém. Então que tinha sido mais ou menos de toda a via, antes de eu ir para lá, porque ia ser assim, bom, olha, só por isso talvez valha a pena. Não sei se valeria a pena, mas sim, porque eu era uma peregrinação também, havia dos sacerdotes, não era necessário que eu estivesse, necessariamente. Mas na verdade é que aquilo me impactou muito, e eu fui cada dia passando até, chegamos uma semana antes do Natal, e naqueles dias, digamos assim, o clima interior, né, de proximidade de Deus foi cada vez, e o dia de Natal era um ponto de clímax. Pois é, no dia de Natal nós estávamos hospedados fora de Belém, fomos de Belém, claro, Belém estava todo Israel praticamente estava em Belém naquele dia de Natal, e a cidade tinha muita gente. Nós tínhamos um horário concreto para chegar para celebrar a missa, porque tem missas seguidas, e no meio da bagunça eu de repente me dei conta que talvez não chegasse, talvez não ia conseguir celebrar aquela missa, que era uma coisa assim muito, digamos assim, que era o ponto auge, era o ponto de inflexão. Inclusive eu levava do Brasil, muitas pessoas me pediram que rezasse naquela missa por intenções concretas. E eu naquele momento me deu um certo desânimo, um certo desespero mesmo aquela multidão, porque também era a primeira vez que ia a Belém, não sabia como chegar na gruta, está dentro de uma basílica. E eu naquele momento Deus me deu uma luz, falou, pois olha, foi exatamente assim que José e Maria tiveram que se virar ao chegar em Belém. No meio de uma multidão, e agora? Né? De que Deus quis me dar essa espécie assim de dedada de mel. E consegui chegar, um pouco atrasado, não é verdade? E lá os padres que organizam a basílica permitiram que eu com outros padres estávamos combinando, celebrássemos a missa. Eu tive que ler o Evangelho. E o Evangelho é muito bonito, o Evangelho, porque o Evangelho dessa missa narra o nascimento de Jesus, que faz Jesus, né? Então mostra lá, diz não que de fato, por uma questão do recenseamento, São José e Nossa Senhora viajaram até Belém, e chegando em Belém, deu-se o tempo do parto, e nasceu Jesus, né? Só que lá naquele lugar da gruta está previsto pela liturgia da igreja que o sacerdote, na hora que lê, diz: chegaram em Belém, onde se completou o tempo do parto. E aí está previsto que o sacerdote que está lendo diga: chegou em Belém, portanto, neste lugar, e se deu o parto. Neste momento, claro, me pegou tão assim, surpreendente que eu tive um bloqueio. Puxa, neste lugar, aqui nasceu Jesus.
E de fato estava gente na gruta, né, estava lotado de pessoas assistindo a missa, outros sacerdotes, e aquele bloqueio, um bloqueio afetivo e emocional forte, que foi mais ou menos parecido com a chegada. Eu, na hora que consegui me recuperar, me lembrei de um outro sacerdote que tinha tido uma situação parecida, de muita emoção, que é respirar fundo, né? Pedir ajuda ao anjo da guarda, e continuei, né? Mas me deixou muito impactado aquilo. Evidente que são sensações, o importante é a vida, a realidade, mas a somatória da realidade com esta vida te traz um grande, digamos, um ganho muito enorme, né? Que Deus te dê a possibilidade, nem todo mundo precisa passar por essa experiência que eu passei, mas dá a possibilidade de você ter uma espécie assim de quase que uma certeza de que aquilo que você sempre buscou pela fé, Deus te mostra com evidências claras, né? Nossa, padre, que emocionante. É emocionante, sim. Quero agradecer muito a sua presença e participação nessa noite tão especial que é a noite de Natal. E em meu nome, em nome de toda a nossa audiência, os nossos seguidores, eu queria te pedir um presente. Eu queria que o senhor passasse para a gente uma mensagem para todas as pessoas e famílias que estão nos escutando de como encarar e como viver esse momento tão importante que é a noite de Natal. Olha, eu estou falando, estamos aí, esse momento, as famílias agora, esse horário, já estão todas preparadas, estarão se reunindo, muito nas casas, né, para distribuir presentes. Muitas famílias têm até o costume de assistir também a missa de Natal, né. Nesse momento exato estará ocorrendo em Roma a missa do Papa Francisco, porque ele celebra mais ou menos nessa data pela mudança de fuso horário. Nós temos que pensar isso, quer dizer, o que é o Natal? É o nascimento de uma criança, é um aniversário, portanto uma festa de família. E é importante que as famílias se reúnem nessa época, todas as famílias se reúnem. Agora é importante ser uma festa de família. O que é a família? A família é a unidade básica, a unidade de amor, né? Todas as nossas relações são jurídicas em geral, de trabalho, sociais, né? As relações jurídicas. A relação familiar vai muito além do jurídico, é uma relação de amor, é isso que nós... Pena que às vezes as famílias não sabem descobrir isso. E a noite de Natal vem nos dizer, olha, por que não recomeçar, né? Não pensar naquela família de Jesus, que era uma família simples. Havia José, Maria, José e o menino Jesus. Uma família simples. As coisas eram simples. Eles se tratavam bem. A minha família tem seus defeitos, tem suas dificuldades, mas vamos viver como uma família, tratar com caridade as pessoas com quem eu estou, fazer com que esta noite seja uma noite alegre para os demais. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa reunião assim formativa sobre temas espirituais, disseram, se todos nós aqui pensarmos nos demais, nós teremos 30 pessoas pensando em nós. Se cada um da sua família está procurando fazer o bem dos demais, tem várias pessoas pensando nele, né? E isso é justamente o que faz a relação. Por isso é a mensagem. Vamos unir-nos ao que Jesus veio fazer, salvar-nos através da família. Vamos viver esse momento familiar e vamos enriquecer, a partir do ano que vai começar proximamente, uma relação familiar forte. Porque é aí que nós encontramos o verdadeiro amor, é aí que o ser humano encontra a sua identidade humana, de fazer parte da família de Deus e fazer parte de uma família humana. Padre Eugênio, muito obrigado por estar presente e por tão lindo presente que o senhor nos trouxe. Muito bom. Foi um prazer estar consigo. Espero podermos ter outras oportunidades. Muito bom. Boa noite e Feliz Natal a todos. Pessoal, a gente fica por aqui. Feliz Natal para você, para toda a sua família, para o Padre Eugênio e para todas as pessoas que entendem e a partir de agora vão entender ainda melhor a verdadeira função e o papel de Jesus e do Natal. Um beijo no coração.